Olá pessoal, vou começar aqui gravando esse vídeo, né? A gente combinou ali de fazer alguns vídeos para os sets, né? Então vou começar aqui com o set 0. Esse set 0, pessoal, né? Aqui está o set 1, set 0. Ele traz uma base, né? De uma matéria que vocês devem ter visto lá em geral 1 e uma parte também em geral 2, né? E a gente vai usar isso daqui muitas vezes, então acho que vale a pena a gente fazer uma revisão. Então eu vou passar muito rapidamente, né, pessoal, para o texto, para o vídeo não ficar muito longo. E depois eu vou desenvolver um pouco ali para dar uma ideia, né, de como que a gente utiliza. Então, pessoal, vocês já devem ter visto lá, né, sobre média, valor esperado, lá em geral 1. E a gente vai usar aqui a questão da média ser um operador linear, né? Que isso significa, né? Significa que quando a gente tomar a esperança de uma soma, essa esperança pode ser escrita como a soma das esperanças, né? Então a gente vê isso aqui, né? Ó. Esperança de y, onde y é uma variável aleatória que é igual a ax mais b. Então, né, a gente tem aqui uma transformação afim, né, da variável x. Então, a vezes x mais uma constante b, a e b números reais, né? Então, essa esperança de y, ela é, como y é igual a x mais b, é igual a esperança de ax mais b. Né? Aqui só trocando y pelo ax mais b. E aqui sim entra a questão de ser um operador linear. Então, esperança da soma, soma das esperanças. E aí a gente então pode escrever isso. E aqui vem uma outra regra, na esperança da constante é a própria constante. Então, esperança de b igual a b. E se a constante multiplica a variável aleatória, ela sai da esperança multiplicando também, né? Então, ou seja, o AX, esse A pode estar dentro da esperança ou fora multiplicando, é a mesma coisa, tá bem? Se a gente tiver uma soma finita de variáveis aleatórias, tudo bem, esperança da soma é soma das esperanças. Beleza? Variância, né, pessoal? Vocês viram lá também, né? Então, a variância, né, por definição, é a esperança desse desvio quadrático, né? Desvio da variável x em relação à sua média. Esse desvio é elevado ao quadrado, né? Isso daqui, pessoal, percebam que é uma variável aleatória, né? X menos e de x ao quadrado. E aí a gente toma a esperança dessa nova variável aleatória, tá bem? É um detalhe assim que não vai ser muito importante, mas só por coerência aí, né? E aí a nossa variável, desculpa, a nossa variância de x, ela pode ser escrita, né, como esperança de x ao quadrado menos o quadrado de e de x. Beleza? E aí que ficou de exercício, né, para vocês entenderem essa conta aqui, usando a linearidade da esperança. Mas vamos chegar nisso aqui, tá? Daqui a pouco eu já vou fazer aí o nosso desenvolvimento. Quando a gente está no caso da variância, ó, se eu tenho essa transformação afim, né, a gente vai chegar ali na variância de y, né? Deixa eu fazer aqui desenvolver um pouquinho aqui. Então, por exemplo, né, a gente tem ali que, né, y é igual a ax mais b, tá certo? Então, quando a gente vai para a variância de y, isso não é variância, então, já que as coisas são iguais, né? Ax mais b, tá certo? Aí, pessoal, a gente vai falar ali da variância da soma de variáveis aleatórias, mas aqui não é o caso, né? Aqui é uma variável aleatória x e a e b são constantes, tá bem? Então a gente poderia pensar aqui, ó, em variância de ax mais a variância de b, tá bem? B é constante, é um número real, ele não tem variância, tá bem? Então a variância da constante, ela é sempre igual a zero. Quando a constante multiplica a variável aleatória, essa constante ela sai multiplicando, mas ela sai ao quadrado, tá certo? Então é diferente da esperança. Tá, pessoal? Isso daqui é bem importante, né?
A gente vai usar em alguns momentos aí, tá bem? Beleza? Então, voltando lá, a gente chega aqui na questão da covariância, né? A covariância, ó, ela é muito parecida com a variância, né? A gente pode até entender a covariância como, desculpa, entender a variância como a covariância de uma variável aleatória com ela mesma, né? Imagina se eu pensasse aqui na covariância de x com x, isso daqui daria exatamente esperança de x menos esperança de x ao quadrado, não é verdade? Né? Ou seja, o que eu estou dizendo é isso aqui, né? Se a gente olhar ali para a definição, né? Ó, covariância de x com x, né? Seria isso daqui, né? Ó, x menos a sua esperança com x menos a sua esperança. Tá bem? Só por, né, por definição aí da covariância. Ou seja, né? A esperança de x menos esperança de x ao quadrado, né? Que é exatamente, né, a nossa definição aí de variância de x. Beleza? Então tá, então legal, né? Aí assim como a gente pode escrever a variância como esperança de x ao quadrado menos o quadrado de e de x, seguindo ali o mesmo raciocínio, a gente tem que a covariância pode ser escrita como esperança do produto, né, menos o produto das esperanças, tá bem? Fica a nossa definição, beleza? Tá, daqui a pouquinho a gente fala aqui de correlação e da variância da soma, tá? Agora eu só queria fazer aqui um comentário, aqui, um desenvolvimento, que é o seguinte, né? Olha só, vamos supor, né? Vamos supor aqui se eu tiver uma variável aleatória, né? Com esperança zero, se a esperança de x é zero, então, o que a gente pode dizer, né? A variância de x, ela vai ser quem, né? Vai ser esperança de x ao quadrado menos o quadrado, né, da esperança de x, só que essa esperança de x, ela é zero. Então, pessoal, eu tive que dar uma pausa aqui no vídeo. Então, olha só, essa esperança de x, ela é igual a zero, né? Então, a gente está com um zero ao quadrado, né? Tá vendo? Então, quer dizer, a variância de x vai ser esperança de x ao quadrado. Tá legal? Então, sempre que eu tiver uma variável aleatória com esperança zero, quando eu olhar para a esperança de x, né, dessa variável ao quadrado, não o quadrado da esperança, né, mas a esperança da variável ao quadrado, isso representa a variância, tá? Da mesma forma, pessoal, quando eu estiver olhando para uma covariância, basta que uma das variáveis envolvidas tenha esperança zero. Então, ó, se a esperança de x for zero ou se a esperança de y for zero, a gente pode escrever, né? Eu vou escrever direto aqui, que a covariância de x e y é igual, ela simplifica para a esperança do produto, tá bom? A gente vai usar isso daqui bastante, né? Quando a gente estiver ali olhando para a covariância de séries temporais, né? De processos estacionários, a gente vai usar ali nas equações de Euler-Walker esse raciocínio, tá bem? Então isso daqui é bem importante. Para finalizar, pessoal, a questão aqui da... Eu vou falar aqui primeiro aqui da variância da soma, depois a gente fala aqui de correlação e independência, tá bem? Então, assim, variância da soma, pessoal, quando a gente tiver a soma de variáveis aleatórias, a variância da soma nem sempre vai ser igual à soma das variâncias, tá? Nem sempre. Se essas variáveis forem não correlacionadas ou tiverem covariância zero, aí sim a gente pode falar, né, que a variância da soma é igual à soma das variâncias, tá bem? Caso contrário, pessoal, vale essa fórmula que está aqui, tá? E aí vou colocar assim, um caso menos específico, mais geral, só para a gente ter uma ideia melhor aqui. Então, por exemplo, né, se a gente tiver assim, vamos supor que
Vamos supor que a gente tenha a covariância aqui, a variância, né? Entre, vamos supor que x, y e, vamos dizer assim, e AZ mais B, tá bem? Vamos supor que a gente tem essas três, três situações aqui, né? Essa AZ mais B poderia ser pensada como uma variável aleatória W. Então vamos supor que eu quisesse aqui a variância de x mais y mais w, tá bem? Então, ó, eu vou ter a soma das variâncias, soma das variâncias, e aí eu vou ter que pegar mais duas vezes a covariância de todos os pares possíveis, tá certo? Então, ó, duas vezes a covariância entre x e y, entre x e w, e entre W e Y, tá certo? Entre W e Y, tá bem? Aí, pessoal, uma observação, né? Observação. Vamos supor que eu tivesse interessado aqui em olhar para a covariância entre W e Y, só que em função da variável Z, né? Então, eu estaria olhando aqui para a covariância entre AZ mais B e Y. Tá? A covariância, pessoal, ela também tem a característica de operador linear. Então a gente vai ter aqui a covariância entre AZ e Y, né? E se quiserem pensar entre a covariância entre B e Y, só que a covariância aí envolvendo uma constante, ela vai ser igual a zero, tá bem? E a constante que multiplica Z, ela sai multiplicando sem transformação, assim como a gente faz lá na esperança, tá bem? Então, essa aqui que seria a expressão, tá bem? Então, por exemplo, né? Por exemplo, se a gente tiver o caso aqui de, desculpa, variância entre, desculpa, entre não, né? Variância de x menos y, isso daqui fica sendo variância de x. Aí, como o menos, no caso da variância, menos 1 ao quadrado é mais variância de y, tá? Agora aqui, ó, seria, né, mais duas vezes a covariância entre x e menos y. E isso daqui, pessoal, é exatamente igual a menos 2, porque esse menos 1 vai para fora, menos 2 covariância entre x e y. Tá bem? Tá, então, isso daí é importante ficar claro. Então, ó, só para fechar aqui agora, correlação. A correlação é uma medida padronizada, né? Então, ela vai ficar no intervalo menos um e um, né? Vocês já devem ter visto lá, né, na geral 2. E a definição da correlação é covariância dividida pela raiz quadrada do produto das variâncias. A gente vai usar bastante a correlação, né, mas a fórmula é essa, e aí eu acho que a gente volta nisso depois, não precisamos desenvolver muito agora, né? E no extremo, né, pessoal, quando a correlação for igual a um, significa que a variável, por exemplo, y é uma transformação afim da x, né? E a, quando for menos um, mesma coisa, só que aí com a inclinação, né? A constante aqui negativa, tá? Finalizando, então, independência, né? Se a gente tiver duas variáveis independentes, né? Aqui é a nossa definição, elas são independentes se a esperança do produto for igual ao produto das esperanças. Nesse caso, pessoal, então a gente vê se a independência ela implica que a covariância vai ser igual a zero e, consequentemente, a correlação vai ser igual a zero. Então, veja bem, se eu tenho duas variáveis independentes, a gente pode afirmar que elas são não correlacionadas. Tá bem? Agora, ela ser não correlacionada não necessariamente implica independência. Tá?
Agora, se não correlacionada, facilita muito, porque se elas forem não correlacionadas, a variância da soma será igual à soma das variâncias. Tá legal? Então, é isso daí, pessoal, do 7.0. Depois a gente vai ter um vídeo aí para o 7.1 e assim por diante. Tá bem? Obrigado. Até a próxima.